engenheira química e hoje eu vou fazer a integração da qualidade. Quando a gente fala em qualidade, o que é qualidade? Qualidade é atender às expectativas e às necessidades do nosso cliente. Aqui na Dabene a gente tem mais de 300 produtos e todos eles a gente busca sempre ter essa qualidade que atenda, o que o nosso cliente está buscando. Então, quando a gente fala, em produtos aqui da Dabene, a gente tem máscara, a gente tem touca, tem uma parte também que vai atender a área médica e hoje a gente foca em 3 principais nichos, que é o Professional, o Food e o Medical. Dentro dessas 3 áreas, a gente tem diversos produtos que vão atender com qualidade as necessidades dos nossos clientes. Para que a gente possa atender às expectativas dos clientes nesses 3 grandes nichos, a gente precisa ter algumas certificações. E agora eu vou falar um pouquinho, então, quais são essas certificações. Hoje a gente tem o certificado de aprovação, que é o CA, ele vai classificar um equipamento de proteção individual e também a gente tem produtos com cadastro Anvisa e o certificado de aprovação. Eu vou falar agora um pouquinho de cada um para vocês, separado, para ficar mais claro. O certificado de aprovação, ele é emitido pela Secretaria do Trabalho e vai caracterizar esse equipamento como um equipamento de proteção individual, como eu falei anteriormente. E ele tem a base na NR06, que vai direcionar o que é um equipamento de proteção individual e como que a gente classifica eles. Para que a gente possa ter um equipamento com o certificado de aprovação, como o CA, a gente precisa fazer alguns ensaios em laboratórios credenciados e para alguns riscos específicos. A gente precisa fazer alguns estudos para ver qual a classificação desse equipamento, onde ele vai se enquadrar e qual o risco que a gente quer proteger. Um exemplo, as luvas multiusos da Dabene, ela tem alguns riscos, como o risco químico e o risco mecânico. E para que a gente possa atender, a gente segue algumas normativas, algumas legislações, e elas vão fazer esses ensaios. Estando tudo aprovado nesses laboratórios credenciados do Inmetro, a gente tem então que emitir no Ministério do Trabalho esse CA, esse certificado de aprovação. Falando então de cadastro Anvisa, de registro Anvisa, é quando a gente fala de produtos para a saúde. Então, vai regulamentar todos os nossos produtos médicos que a gente utiliza na área da saúde. E para isso, a gente precisa ter a nossa AF, a nossa autorização de funcionamento. Hoje, a normativa que rege é a 665, de 2022, que vai falar todos os requisitos que a gente tem que atender para poder importar os produtos e comercializar. Então, hoje a gente tem a nossa AF e é através dela que a gente pode certificar produtos na Anvisa, cadastrar produtos na Anvisa e revender esses produtos. Falando um pouquinho então do registro Anvisa, para que a gente possa ser o detentor do registro, a gente precisa ter autorização de funcionamento. Nesse slide a gente fala um pouquinho mais do que é essa autorização de funcionamento, que é um ato de competência da Anvisa que vai permitir o funcionamento de empresas mediante o cumprimento desses requisitos técnicos. Para que a gente possa atender então todos esses requisitos, a gente passa por vistorias anuais da Anvisa, no caso a Anvisa municipal ou a Anvisa regional, e a gente tem que ter um responsável técnico pelos nossos produtos. Hoje a Dabene ela já pode importar produtos até classe 2, mas o que é classificação 2? O que é classe 2 na Anvisa? São produtos de médio risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública. Só que todos os produtos que a gente trabalha atualmente são classe 1, que são produtos de baixo risco ao indivíduo e baixo risco à saúde pública. Alguns dos requisitos, para não ficar assim tão complexo, mas que a gente tem que atender para a 665 e para poder ser detentor dos cadastros e registros Anvisa, são calibrações de equipamento, controle de resíduos, controle bioclimático, tem também o controle de pragas, a gestão de RNCs, que são não conformidades, gestão de mudanças, gestão de riscos, procedimentos e inspeções. Para quem já trabalhou com ISO 9001, é muito similar. Então, hoje a gente faz o controle e a gestão de todos esses requisitos para a gente garantir a qualidade, para a gente garantir a nossa autorização de funcionamento e continuar importando e revendendo outros produtos. Falando então da ISO 9001, hoje a Dabene ela não tem a ISO 9001, ela não tem essa certificação ainda, mas ela trabalha muito similar.
Então a gente tem um foco em melhoria contínua, foco no nosso cliente, abordagem de processos, então tudo tem um começo, um meio e um final. Eu sempre falo que é importante a gente começar algo e terminar, né? Então o engajamento das pessoas, a gente ter esse contato, a gente ter essa troca com outros colaboradores, tomada de decisão baseada em evidência, isso eu sempre trago nas integrações e sempre eu trabalho muito com o pessoal, que é a questão da gente seguir os procedimentos e quando a gente entende que tem algumas melhorias a serem feitas ou quer sugerir algo, as ideias elas são sempre bem-vindas, mas a gente tem que entender e buscar assim, evidências. Eu entendo que dessa forma vai ser melhor, a gente pode tentar assim e a gente tenta, se não der a gente volta como era antes, não tem problema. Mas não é, eu vou fazer desse jeito porque eu prefiro assim. Não, se tem procedimentos, se tem um estudo que já foi realizado, é a melhor forma da gente atender, né, a gente seguir os nossos procedimentos e a gente atender os processos aqui na empresa, os processos internos. Gestão de relacionamento, como que eu abordo o meu colega, lembrando que nossos colegas também são nossos clientes. E a questão de liderança, a gente quer crescer, a gente quer que a empresa cresça, então ter os cuidados, agir como dono. Eu não vou lá pegar várias fitas, né, adesivas e ficar usando e deixar ali pela metade. Eu vou pegar uma, vou usar até o final. Se eu peguei um estilete, eu vou devolver. Então ter esses cuidados para que a gente possa crescer junto da empresa. Então, mais para vocês conhecerem, saberem que ela existe e também orientar na questão de não salvar procedimentos, de não salvar os registros. Por quê? Porque quando eu vou salvar um registro, eu vou dar um exemplo, um registro de treinamento, e eu salvo e fico usando sempre esse registro, pode acontecer do RH ter que fazer uma revisão, uma alteração nesse registro e eu estar usando um documento desatualizado. E isso é uma não conformidade. Então a gente tem que ter cuidado na hora se eu estou usando o procedimento correto, se eu estou usando o registro correto e sempre se atentar para a revisão. Então hoje o local correto de eu pegar a política para ler, um registro ou um procedimento é através da nossa lista mestra. Aqui é mais para vocês conhecerem um pouquinho sobre outras atividades que a qualidade da Vabene atua. Então a parte de gestão de perícias, todos os nossos produtos que são embalados na ausência do consumidor, eles podem ser periciados pelo Inmetro. Então quando a gente fala de 5 panos ou as dimensões dos nossos produtos, no Brasil inteiro eles podem coletar no supermercado, nos pontos de venda e fazer a perícia desses produtos. Então a gente faz o acompanhamento dessas perícias, faz a gestão, né? Se tem algum problema, se ocorre de não estar conforme o produto, a gente atua buscando melhorias e buscando que isso não aconteça novamente. Parte de perícias seria isso. A parte de fichas técnicas, fichas de inspeção, sempre buscando deixar elas o mais atualizadas, o mais assertivas possíveis para vocês. Parte de projetos, o padrão Vabene. O padrão Vabene ele é bem importante. Qual que é o meu produto? Quando eu vendo para o meu consumidor, ele comprou uma luva. Vou dar um exemplo para vocês. Ele comprou uma luva e ele gostou, comprou a M. Quando ele for comprar daqui 6 meses, daqui 1 mês novamente, a luva M ela tem que ter o mesmo molde, tem que caber da mesma forma, né? Tem que calçar da mesma forma para esse cliente. Então a gente trabalha com padronização de fornecedores. Se eu tenho 5, se eu tenho 10, o meu consumidor ele não tem que ficar sabendo, porque ele tem que comprar e o produto tem que ter a mesma entrega. A parte de sustentabilidade, a gente trabalha sempre à frente. O que a gente pode trazer de sustentável, como que a gente pode atuar para minimizar, né, os riscos ao meio ambiente. A parte de voz do cliente é bem importante, então, entender o que o pessoal está falando para o SAC, quais são as reclamações, o que o nosso consumidor está falando, e não só bonificar, ir lá e não gostei de tal produto, vou lá e dou o mesmo produto para ele novamente. Não, o que esse cliente está falando, como que eu posso atuar, faz sentido ou não faz, entender a usabilidade do nosso produto, ser mais assertivos também na questão da indicação. Então hoje trabalhando com esses 3 nichos que a gente tem, qual que realmente é professional, qual que é food, qual que é medical e ter, né, esse discernimento, ter esse conhecimento para agregar na hora da venda, na hora da indicação, tudo isso ajuda muito. E também tem ali a parte de dúvidas de clientes e dúvidas de vendedores.
ter uma base de dados na qual o vendedor está ali, fizer alguma pergunta e ele não sabe responder, mas ele vai consultar, vai estar falando e ele já vai ter pronta entrega essa resposta, que seria: qual a melhor luva para fazer brigadeiro? Não ficar com essa dúvida, já responder o cliente. Se são dúvidas que são frequentes, a gente colocar na nossa base de dados facilita, porque é a mesma dúvida que um outro vendedor vai ter daqui a pouco. Tá? Então, são essas frentes também que a qualidade atua. Aqui, trazendo para vocês um pouquinho da nossa política, eu não vou ler ela para ficar maçante, mas é interessante a gente conhecer os principais objetivos do nosso sistema de gestão da qualidade. E ela reflete tudo isso que a gente vem falando aqui nessa integração, que é a questão de oferecer produtos eficientes e com qualidade, treinar e capacitar os nossos colaboradores, atender todas as legislações pertinentes, promover melhoria contínua do nosso sistema de gestão da qualidade, a questão de superar, as expectativas do nosso cliente, proporcionar ações com relação à sustentabilidade ambiental e sempre buscar os melhores resultados para que a companhia siga crescendo. E eu sempre falo, e a gente crescer junto. A gente tem a trading também, então hoje o pessoal da qualidade da ABN presta suporte para a trading. É interessante vocês conhecerem, é a nossa especialista em comércio exterior, atua em diversas frentes, então importação de creatina, de queijos, vinhos, pá descarregadeira, pilhas, enfim, é bem diversificado mesmo. E sempre que eles precisam de algum suporte com relação à IBAMA ou alguma necessidade que a gente precisa fazer na Anvisa, eles conversam com a gente e a gente presta essa assessoria para eles, ajuda no que for possível. Aqui eles também têm então a AFNE, essa autorização de funcionamento que a Anvisa exige para poder fazer esses trâmites. E também trago para vocês a questão da Solpac, que a gente tem alguns cuidados para acessar o pavilhão. Mas por que está falando da Solpac se a gente é Vabene? É importante porque tem a produção da Vabene hoje lá nos fundos da Solpac, então a gente tem que respeitar. A Solpac, ela trabalha com produtos alimentícios, tanto para cães quanto para humanos, então a gente precisa ter esses cuidados. Tem a barreira sanitária, é o uso obrigatório de touca para quem tem barba, o protetor de barba, calçados fechados, calça comprida, não pode adorno, então não pode entrar lá com relógio, anéis, tem que cuidar essa questão. E também é proibido unhas pintadas. E é bom reforçar que a gente tem que seguir todos esses cuidados quando a gente vai entrar lá. E para finalizar, a gente deixa um vídeo como uma mensagem, do Cortella, a gente gosta bastante, nós da qualidade. E espero que vocês gostem também. E lembrem que capricho dá trabalho, a frase que ele fala bastante. E que a gente tem que fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem, enquanto a gente não tem condições de fazer melhor ainda. É isso, obrigada. Capricho é uma palavra que tem um sentido duplo em português. Em algumas regiões do Brasil, uma pessoa caprichosa às vezes é aquela cheia de vontade, cheia de melindre. Em outras regiões, capricho significa fazer do teu melhor modo naquela condição. E capricho não é uma coisa que você nasce sabendo. Capricho é uma formação. Capricho é algo que você educa alguém e se autoeduca. Eu, Cortella, viajo agora, voltei. Eu estou aqui agora. Amanhã eu saio de madrugada para o Rio de Janeiro. Depois eu vou para São Paulo, onde eu moro. Aí eu volto quase todos os dias. Agora retomei, durante a pandemia não. Eu durmo no hotel, sozinho, que é o que o Cláudio, com quem eu sou casado, espera. Quando eu acordar amanhã, ao acordar bem cedo, bem de madrugada, porque eu tenho que estar no aeroporto antes das 4, qual é a primeira coisa que eu faço em qualquer hotel? Eu estou sozinho. Eu vou ao banheiro, escovo o dente, uso o banheiro, e aí eu faço uma coisa, eu penteio o cabelo e a barba. Para quem? Para mim. Mas por quê? Não tem ninguém vendo? Eu tô vendo. Capricho. O relaxo vem quando você começa a deixar de lado as coisas. E como diz o Corpo de Bombeiros, civil ou militar, nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com uma faísca, uma fagulha, um disparo. E se hoje eu admito
não pentear o cabelo e a barba, dado que eu estou sozinho. Hoje eu não arrumo a cama, ninguém vem aqui. Para que eu vou arrumar minha cama? Não no hotel, tô falando, mas em casa. Para que eu vou arrumar? Afinal, dizem alguns, para não arrumar, vou deitar nela de novo. Você já viu como é que é quando você usa uma louça e não lava? Você põe lá, como nada acontece se você estiver sozinho, depois você põe outro. Depois de 3 dias você começa a olhar aquilo. Capricho. Capricho dá trabalho. Capricho dá trabalho. Olha só. Isso significa que na empresa, na família, na igreja, na política, ser caprichoso ou caprichoso exige esforço. Claro. Cuidar de outra pessoa dá trabalho, ter capricho com alguém. Digo de novo, por que eu penteio o cabelo e a barba se não tem ninguém olhando? Mas eu tô. O problema não é a minha vaidade. Isso a gente tem também. O problema é eu me habituar a ir largando mão. Não tô vendo, ninguém tá olhando, tudo bem. E aí, claro, a gente se acostuma. Por isso, atenção, faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda.